olhar para trás com expectativa poderá paralisá-lo. Hoje nós vamos fazer uso de alguns textos bíblicos para que a palavra de Deus seja a voz mais forte no seu coração esta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. O texto diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Ele está dizendo, eu faço alguma coisa. E o que ele faz? Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Avançar significa você pressionar para frente. A vida ela vai lhe causar alguns maus que vai tentar te segurar no seu passado. Mas esta noite Deus diz que você deve de aprender a avançar, de pressionar para frente. As lutas vêm, eu tenho que aprender a avançar. Eu preciso aprender a pressionar para frente. E no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, nós vamos ver a experiência de uma pessoa que não avançou para frente. E o que aconteceu a ela? Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Nós vamos ler os versículos 17 e depois nós vamos ler o versículo 26. Preste atenção a esta palavra, abra o seu coração para que Deus possa falar de fato com você. Gênesis capítulo 19, versículo 17, diz assim: então um dos anjos disse a Ló, agora corra, como se pudéssemos escutarmos, avance. E o texto continua dizendo, corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Não olhe para trás, nem pare, mas avance. E o versículo 17 termina assim: fuja para a montanha, senão você vai morrer. E o versículo 26, vamos lá para o versículo 26, diz assim: e aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, esta mulher morreu. Entendam comigo que a história passa-se na família de Ló. Ló era um servo de Deus que estava habitando em uma terra corrompida pelo pecado, pela imoralidade. E Deus chega até Ló e dá uma ordem a ele: Ló, corra, avance, saia daqui, saia desta vida de imoralidade, de pecado. É como se Deus esta noite bradasse aos nossos corações: a situação que você está hoje não me agrada, você precisa ter alguma atitude, e esta atitude ninguém vai ter por você. Você precisa ter uma atitude de sair desta vida. E a ordem de Deus para Ló: saia desta cidade corrompida. Esta cidade e os seus habitantes, o que eles praticam não me agrada. Saia desta história de vida, saia desta vidinha e corra. Mas, Deus continua dizendo a ele, dizendo: não olhe para trás. Sair da vida que estamos vai ter alguns preços. E um desses preços, que é o mais importante, é não olhar para o que ficou para trás. Deus quer que você aprenda a viver o seu presente, para que você consiga entrar no futuro que pertence a Ele. Sabe, nós seres humanos muitas vezes somos tão problemáticos, porque sempre vivemos fora do tempo.
experiências amargas nos prendem no passado, e se estamos presos no passado, não temos um presente, muito mais teremos um futuro. Ou quando não vivemos essa condição, vivemos a condição extrema do oposto, vivemos no futuro, ansiosos, preocupados, todos os dias nos crucificando entre dois ladrões, um ladrão do passado e o outro da ansiedade do futuro. E Deus quer que você viva o hoje, o presente. Mas para você viver o hoje e o presente, você não pode se submeter a olhar para as experiências amargas. Geralmente pessoas que têm dificuldades em perdoar, pessoas que têm a dificuldade da mágoa, lidar com esse sentimento tão destruidor, que a ciência ela consegue comprovar que a mágoa é um sentimento na alma, mas que prejudica a saúde física. Então uma pessoa que vive no passado, ou seja, quando eu me refiro ao passado, é de estar olhando para as coisas que ficaram, se prendendo lá, ela não consegue perdoar, ela não consegue se livrar do sentimento de mágoa, porque ela continua a conservar aquele sentimento que ela passou naquela situação difícil. Meu querido, aquele momento difícil, ele já trouxe os seus maus naquele período. Não continue mais prejudicando-se, porque quando eu não perdoo, eu não estou prejudicando a pessoa que eu não perdoo, não estou fazendo mal a ela, eu estou me prejudicando e fazendo mal a mim, fazendo mal à minha fé. E quando eu estou olhando para trás, a minha condição é parar, e quando eu paro na fé, eu não paro somente, mas eu começo a retroceder. A Bíblia no livro de Provérbios, vamos lá para Provérbios, eu disse a vocês que eu queria utilizar de alguns textos. Provérbios no Velho Testamento, perto do livro de Salmos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Enquanto você abre, eu aprendi uma lição de vida muito cedo no ministério, para mim nunca parar e nunca retroceder, porque quando um cristão para, ele começa a retroceder. Aí eu vou parar, eu começo a retroceder, a caminhar para trás, como disse. Eu aprendi algo muito sério, que diz assim: o bem que alguém me faz na vida, qualquer bem, seja pequenininho que for, você nunca mais esqueça, conserve isso, guarde isso no seu coração. Mas o mal que alguém lhe fizer, você nunca mais se lembre. E Provérbios está dizendo isso. Diz assim o versículo 23 do capítulo 4: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida, ou seja, os seus passos na vida são conduzidos pelos seus pensamentos. Em algumas traduções, como João Ferreira de Almeida, diz assim: de tudo que se deve guardar nesta vida, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E o versículo 24 diz assim: nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. E eu quero usar este versículo 25: olhe firme para a frente. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Vamos terminar o versículo 25, que diz: com toda a confiança. Não é, meu Deus, sabe que eu olho para trás? Não, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então quando Ló, ele sai da cidade, e Deus quer consumir, acabar com a cidade com a imoralidade, porque a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O pecado paga em dia, viu? Que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna a todos os que confiam no Senhor. Mas o que aconteceu com a esposa de Ló? Ela estava saindo da cidade, daquela vida, com a sua família, mas o seu coração ainda estava na cidade. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus: aonde estiver os seus tesouros, aí estará o seu coração. Então a pessoa começa a vir na igreja, né? Sabe-se que é um bom caminho, sabe-se que pode criar a sua família dentro da igreja, isso vai lhe fazer muito bem.
mas elas dentro da igreja, ela começa a desenvolver no seu coração a vontade de olhar para trás. Ou algumas nem chegam a entrar dentro da igreja, elas ficam, mas eu largar esta vida, largar isso. Ló aquele dia fez uma escolha com a sua família em largar aquela vida, e segundo a ordem de Deus, não olhar para trás. Se você está aqui, chegou aonde chegou, Deus deu uma ordem a você: não olhe para trás. As coisas que ficaram lá atrás não são tão boas assim. As coisas boas são aquelas que são preparadas pelo Senhor para a sua vida. Só que a esposa de Ló vacilou no caminho. Ela olha para trás, ela olha para o seu passado, ela olha para as coisas que estavam deixando, para as coisas que ela não ia mais poder aproveitar, para as coisas que ela não ia mais usufruir. E o texto diz que imediatamente ela morreu, ela secou. Uma vida de passado é uma vida seca. E o desenvolvimento das doenças mentais, como uma delas, a depressão, a síndrome do pânico, são desenvolvidas através de traumas muito fortes vividos na vida. A pessoa ela não consegue mais continuar com a sua vida, porque os traumas prenderam ela naquela dor. Amém? No seu informativo tem um texto de Isaías 43, 18, que diz assim, Isaías capítulo 43, versículo 18, já está aí no seu informativo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quando temos a oportunidade de conduzir a nossa vida disciplinadamente, através de princípios, vamos conseguir manter a ordem e ter sempre bons resultados na nossa vida. Com isso também vamos evitar problemas. Mas se por algum motivo nós sairmos facilmente por manter uma vida fora de princípio e disciplina, pagaremos um preço alto. Mas então o que é ser disciplinado? Ser disciplinado, meu irmão, significa que devemos respeitar as regras, as normas, respeitar aqueles que são seus superiores. É também ter uma boa conduta. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, está no seu informativo, diz assim: pois o mandamento, ele é o que? É lâmpada. A instrução, ela é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Se queremos ter uma vida plena, nós temos que respeitar a disciplina, que é aplicada através da instrução. As pessoas que amam as nossas vidas verdadeiramente são aquelas que Deus usa para conduzir os nossos passos, para disciplinar-nos, para instruirmos, para velar e cuidar de você. Então, quando você for instruído, disciplinado, alegre com o seu coração, porque é uma oportunidade que Deus está tendo de você vencer e acertar na vida. Estar com tudo em ordem significa ser organizado. É uma palavrinha difícil de ser praticado, né? A organização. A organização é não fazer as coisas de qualquer jeito. Vamos empurrar com a barriga, vamos ver o que vai dar isso. Pessoas decentes e ordeiras que gostam da ordem são pessoas submissas à ordem das autoridades. Um ambiente de ordem lhe faz bem. Um ambiente de ordem dentro do seu lar vai te fazer bem. O ambiente de ordem no seu trabalho, no seu serviço, vai te fazer bem. Mas pessoas que estão arraigadas, presas no seu passado, geralmente elas não gostam da ordem, elas não gostam da disciplina, elas não gostam de se submeter, elas não gostam de instrução, porque elas sempre estão se lembrando. É ruim, né, quando você chega perto de alguém, para não dizer que somos nós, e começamos a uma pessoa que só fala do que já aconteceu. Parece que a pessoa nunca está no hoje. Tem uma frase que diz assim, que me disseram que eu achei interessante: as pessoas vivem
como se nunca fosse morrer. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer, e elas morrem como se nunca tivessem vivido. É uma triste realidade, mas que é tão comum nos nossos dias. Em 1 Coríntios 14, 40, diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Faça as coisas na sua casa com decência e ordem. Não leva tudo de qualquer jeito não, você vai trazer prejuízo familiar. Em todos os aspectos. Uma pessoa que não consegue manter organizada, eu vou dar exemplos simples, porque se uma pessoa é nisso em uma parte da vida, ela não respeita esse tipo de disciplina, de organização, ela vai reproduzir em todos os seus ambientes que ela está. Começa com as pequenas coisas. O seu guarda-roupa. Como que é o seu guarda-roupa? Como que é dentro do seu carro? A sua mesa de escritório, como que é? Se você não consegue organizar dentro do seu guarda-roupa, meu querido, algo tão simples, dificilmente você vai conseguir organizar as suas finanças, que traz tanto prejuízo a você. Se você não consegue organizar dentro do seu carro, você não tem ideia dos prejuízos que você terá. Aí tem uns que está dizendo lá atrás: graças a Deus eu não tenho carro, eu tenho moto. Mas não importa. Aprenda-se a ser organizado, ter ordem, fazer as coisas com ordem. É confiado algo de Deus, por parte de Deus na sua vida, através de alguma liderança. Eu tenho algo comigo, que é algo de Deus, e que eu conservo isso. Se eu vou fazer algo, que eu faça bem feito. Por mais que as pessoas olhem e me julguem dizendo: meia boca. Mas se eu me dediquei completamente, segundo a minha capacidade, é isso que é melhor e que eu vou carregar comigo. É isso que Deus vai julgar e vai ver. Agora, quando a pessoa leva a vida dela empurrando com a barriga tudo, é designado algo, faz de qualquer jeito. É o marido que chega em casa, vê a mulher fazendo de qualquer jeito. Tudo é feito de qualquer jeito. É a mulher que olha para o marido e vê que a vida, ele não leva a vida, mas a vida leva ele. É de qualquer jeito. Os pais que olham para o filho e não vê nem tipo de disciplina, de organização, é tudo levado de qualquer jeito. Quando a gente faz as coisas, meus queridos, as pessoas lá fora, quando vão fazer show, quando vão fazer festa, quando vão fazer isso, elas procuram fazer o de melhor. Há algo que não vai produzir, se não for uma alegria momentânea a elas. Imagine nós que estamos fazendo, é a Bíblia quem diz isso. Então temos que lutar contra ela se não fazemos. A Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, devemos fazer como ao Senhor, para ao Senhor, porque dele seremos recompensados, porque através dele seremos recompensados. E eu vou fazer de qualquer jeito? Eu vou dar na porta da igreja com um sorriso bonito, porque a alegria que eu tenho não é passageira, é a alegria de um Deus que vive e habita dentro de mim. Eu vou recepcionar as pessoas, eu vou estar na célula, eu vou no discipulado, eu vou falar: ai, vale a pena, olha, a vida está mudando, já não é mais a mesma coisa. Eu vou lá, vou ofertar o meu tempo, sabe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, sabe, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu vou pintar, vou ministrar as crianças lá em cima. Eu não entendo de artes, eu não sei pintar, eu não sei recortar cartolina, nem muito menos EVA. Mas eu me submeto e eu vou lá e olho na internet o vídeo, porque foi confiado isso a mim. Eu preciso romper das minhas limitações. As minhas limitações não podem ser barreira para que eu pare e estagne na vida. Que vire uma estátua na vida. Tem pessoas que são estátuas na vida, secas, mortas, não vão para frente, não vão para trás, mas não vivem a vida. Quando for fazer algo, faça o seu melhor no seu trabalho. Hoje temos uma multidão de pessoas incompetentes nos seus trabalhos. Pararam na vida, vivem do ex-patrão, o ex-salário, o ex-emprego. Meu querido,
que Jesus ama ela, porque as pessoas estão mais interessadas no que você faz do que você tem a dizer a elas. As pessoas querem ver a expectativa, a Bíblia diz, da criação, aguarda uma revelação dos filhos de Deus. Aí aquele funcionário que no horário do trabalho só fica no WhatsApp, até parece que o WhatsApp vai pagar as contas dele daquele mês. Gente, olha, se você não consegue administrar as redes sociais, faz um favor a você mesmo, não tenha. Se você é dependente disso, entra num centro de reabilitação chamado Momento com Deus, sai disso. Você não consegue lidar com o WhatsApp, vai perder o emprego por causa do WhatsApp? Desliga, muda. O meu celular ele é bem antigo, mas eu descobri que tem como colocar o WhatsApp nele, mas eu não quero. Uma que eu nem sou chegada em redes sociais, gosto de dar uma entrada para dar uma divulgada das coisas da igreja. Também crente tem que ter finalidade para usar a rede social, ficar dando bobeira. Aí tem vir aquelas porque o público que mais utiliza redes sociais, eu fiquei sabendo que são os crentes, são os evangélicos que mais utilizam esse tipo de tecnologia. Aí tá lá crente falando um do outro, mandando indireta, falando das suas lamúrias, das suas mágoas, das suas decepções. Irmão, quem fala através da internet não fala para Deus. Porque se ele falasse para Deus, aquela ansiedade de se abrir, de falar aquilo que está matando ele por dentro, as suas dores, ele não teria mais essa necessidade, porque já falou para Deus. Aí o mundo começa a tirar chavão, né? Essa rede social, essa de relacionamento é o muro das lamentações. Utilize, faça isso de um instrumento para falar de Deus, para falar dos eventos que você admira e que valoriza, como os eventos da nossa igreja, para falar da palavra de Deus, para mostrar o que você faz, aquilo que é importante para você. Mas seja organizado, ponha ordem na sua vida. Princípio significa o começo, a origem de alguma coisa. Também significa fazer uma coisa por vez. Regra da conduta, maneira de ver. Realizar as coisas por princípio vai ser o quê? Vai lhe dar força para você suportar as tentações. Em Marcos 4:28 diz: a terra por si própria, ela produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Em Oséias também diz 8:7: eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Então devemos levar as nossas vidas por princípio. O que é correto eu fazer agora? O que é correto no domingo eu ser feito? A Bíblia diz em Mateus que devo priorizar o reino de Deus. Então eu, como cristão, eu devo priorizar tudo aquilo que Deus confiou na minha vida para que eu cresça espiritualmente. Então no domingo, a grande celebração, eu vou priorizar em estar às 8 da manhã na grande celebração, ou às 19 horas, se o horário for melhor, no período da noite, eu vou priorizar no dia da minha célula. De tudo que deve fazer são importantes todas as coisas, mas a mais importante é eu priorizar aquele tempo de eu crescer em Deus, de eu ser liberto, porque esta palavra nos liberta. Então no meu discipulado eu vou priorizar o que? Dar diante daquele ensino que vai ser luz, como está no Salmo 119, 105, luz para guiar os meus passos na vida. Se formos pensar que para dirigir um carro precisamos ter uma visão bem ampla daquilo que está à nossa frente, é por isso, se formos imaginar, é por isso que o para-brisa de um carro ele é bem, para você ter uma visão total, enquanto o retrovisor do carro é bem pequeno. Significa que as coisas que ficaram lá no seu passado para trás não tem tanta importância hoje. Sabe, você já aprendeu muitas coisas com que você sofreu, foi um aprendizado. Não importa como você começou a sua vida, mas o que é mais importante, como você vai terminar. E ficar preso ao passado somente vai estagnar você. Eclesiastes 7:10 diz assim: porque os dias do passado, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje?
pois não é sábio fazer tais perguntas. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.